Capítulo 2. A onipotência divina. Nada que implique a contradição se inclui na onipotência de Deus. Tomás de Aquino, Suma Teológica. Se Deus fosse bom, ele desejaria tornar suas criaturas perfeitamente felizes, e se fosse todo-poderoso, seria capaz de fazer o que quisesse. Mas as criaturas não são felizes. Portanto, a Deus falta a bondade ou o poder, ou ambas as coisas. Esse é o problema do sofrimento em sua forma mais simples. A possibilidade de responder à questão depende de mostrar que os termos bom e todo-poderoso, e talvez também o termo feliz, são equivocados, pois deve-se admitir desde o começo que se os sentidos mais comuns ligados a essas palavras são os melhores ou os únicos possíveis, então o argumento não é passível de ser respondido. Neste capítulo, tecerei alguns comentários sobre a ideia da onipotência e, no seguinte, outros sobre a ideia da bondade. Onipotência significa poder para fazer tudo ou todas as coisas. As Escrituras afirmam que nada é impossível para Deus. É comum nos debates com descrentes a alegação de que se Deus existisse e fosse bom, faria isto ou aquilo. E se salientarmos que a ação proposta é impossível, obtemos a réplica: mas pensei que Deus fosse capaz de fazer qualquer coisa. Isso levanta toda a questão da impossibilidade. No uso comum, a palavra impossível, em geral, implica a supressão de uma frase iniciada com a locução a não ser que. Assim, é-me impossível ver a rua de onde estou sentado escrevendo neste momento, ou seja, é impossível ver a rua, a não ser que eu suba até o andar de cima, onde estarei a uma altura suficiente para olhar por sobre a construção intermediária. Entretanto, se tivesse quebrado a perna, eu diria: é impossível subir até o andar de cima, querendo dizer, contudo, que isso é impossível, a não ser que alguns amigos apareçam aqui e me carreguem. Ora, avancemos a um plano diferente da impossibilidade, dizendo: é de qualquer modo impossível ver a rua enquanto permaneço onde estou e a construção intermediária continua onde está. E alguém pode acrescentar: a não ser que a natureza do espaço ou da visão fosse diferente do que é. De fato, ignoram o que diriam disso os melhores filósofos e cientistas, mas eu seria obrigado a responder: não sei se é possível o espaço e a visão terem uma natureza como a que você sugere. Ora, está claro que a palavra possível aqui se refere a algum tipo absoluto de possibilidade ou de impossibilidade, diferente das possibilidades e impossibilidades relativas que estivemos considerando. Não posso dizer se ver cantos redondos é, nesse novo sentido, possível ou não, pois ignoro se é contraditório ou não. Mas sei muito bem que se é contraditório é absolutamente impossível. O absolutamente impossível também pode ser chamado intrinsecamente impossível porque traz em si sua impossibilidade, em vez de tomá-la emprestada de outras impossibilidades, as quais, por sua vez, dependem de outras. Não existe nenhuma oração iniciada por a não ser que ligada a ele. É impossível em todas as condições, em todos os mundos e a todos os agentes. Em todos os agentes inclui-se o próprio Deus. Sua onipotência significa poder para realizar tudo o que é intrinsecamente possível, e não o intrinsecamente impossível. Podemos atribuir milagres a ele, mas não o contrassenso. Isso não representa nenhum limite ao seu poder. Se preferirmos dizer Deus pode dar e ao mesmo tempo negar a uma criatura o livre-arbítrio, não logramos êxito em dizer coisa alguma sobre Deus. Combinações de palavras que não fazem sentido não adquirem sentido de repente só pelo fato de acrescentarmos a ela as palavras Deus pode. Continua a ser verdade que todas as coisas são possíveis a Deus. As impossibilidades intrínsecas não são coisas, e sim não entidades. A Deus não é mais possível que a mais fraca de suas criaturas levar a efeito duas alternativas mutuamente exclusivas, não porque seu poder depare com algum obstáculo, mas porque o contrassenso continua sendo contrassenso, mesmo quando mencionamos em relação a Deus.
É importante lembrar, contudo, que os pensadores humanos cometem erros com frequência, baseando seus argumentos em dados falsos ou descuidando do argumento em si. Podemos assim vir a julgar possíveis coisas que na verdade são impossíveis e vice-versa. Devemos, pois, usar de grande cautela ao definir essas impossibilidades intrínsecas que nem mesmo a onipotência pode realizar. O que segue deve ser considerado menos uma afirmativa do que elas são e mais uma amostra de como elas podem ser. As inexoráveis leis da natureza, que operam a despeito do sofrimento ou do merecimento humano e que não são afastadas pela oração, parecem à primeira vista fornecer um forte argumento contra a bondade e o poder de Deus. Pretendo alegar que nem mesmo a onipotência poderia criar uma sociedade de almas livres sem ao mesmo tempo criar uma natureza relativamente independente e inexorável. Não há razão para supor que a autoconsciência, o reconhecimento de uma criatura por si mesma como o eu, possa existir, a não ser em contraste com o outro, isto é, algo que não é o eu. É em contraste com um ambiente, preferivelmente social, de outros eus, que a percepção de mim mesmo se destaca. Isso criaria uma dificuldade acerca da consciência de Deus se fôssemos apenas teístas. Sendo cristãos, todavia, aprendemos na doutrina da Trindade abençoada que algo análogo à sociedade existe no ser divino desde a eternidade. Deus é amor, não apenas no sentido de ser a forma platônica do amor, mas porque nele as reciprocidades concretas do amor existem antes de todos os mundos e dali procedem as criaturas. Uma vez mais, a liberdade de uma criatura deve significar liberdade de escolha, e esta implica a existência de coisas entre as quais escolher. Uma criatura sem ambiente não teria escolhas a fazer, de modo que a liberdade, a exemplo da consciência de si mesmo, se é que elas não são, na verdade, a mesma coisa, uma vez mais, requer para o eu a presença de alguma coisa além do eu. A condição mínima da consciência de si mesmo e da liberdade, pois seria que a criatura entendesse a Deus e, portanto, a ela própria como distinta de Deus. É possível que essas criaturas existam conscientes de Deus e de si mesmas, mas não de criaturas semelhantes. Se é assim, a liberdade delas é simplesmente a de fazer uma escolha única e sincera: amar a Deus mais que a si mesmo, ou a si mesmo mais que a Deus. Contudo, não nos é dado imaginar uma vida assim reduzida a elementos essenciais. Tão logo tentamos introduzir o conhecimento mútuo de criaturas semelhantes, tropeçamos na necessidade da natureza. Não raro as pessoas falam como se nada fosse mais fácil para duas mentes sinceras que se encontrarem ou se tornarem conscientes uma da outra, mas não vejo possibilidade alguma de fazerem isso, exceto em um meio comum que forme seu mundo exterior, isto é, o ambiente. Até mesmo nossa vaga tentativa de imaginar semelhante encontro entre espíritos desencarnados, em geral introduz, subrepticiamente, no mínimo, a ideia de um espaço e de um tempo comuns, para conferir ao da coexistência um sentido. Assim, o espaço e o tempo constituem um ambiente. É necessário, porém, mais que isso. Se seus pensamentos e paixões estivessem diretamente presentes em mim, como meus, sem nenhuma marca de exterioridade ou alteridade, como iria distingui-los dos meus? E que pensamentos ou paixões poderíamos começar a ter sem objetos sobre os quais pensar ou sentir? Ou melhor, será que eu poderia sequer esboçar uma concepção de exterior ou de outro sem a experiência de um mundo exterior? O leitor pode retrucar como cristão que Deus e Satanás de fato me afetam a consciência de forma direta, sem sinais de exterioridade. Sim, e a consequência é que a maioria das pessoas continua a ignorar a existência de ambos. Podemos, portanto, supor que se as almas humanas se afetassem mutuamente de maneira direta e imaterial, seria um raro triunfo da fé e do discernimento para qualquer uma delas acreditar na existência das outras. A mim me seria mais difícil conhecer meu próximo em tais circunstâncias do que me é agora conhecer a Deus, pois ao reconhecer o impacto de Deus sobre mim, sou então ajudado pelas coisas que me chegam por meio do mundo exterior, tais como a tradição da igreja, as sagradas escrituras e a conversa de amigos religiosos. O que precisamos para haver sociedade humana é exatamente o que temos, algo neutro, nem você nem eu,
que ambos podemos manipular para sinalizar um ao outro. Posso falar ao leitor porque ambos podemos lançar ondas sonoras no ar que nos é comum. A matéria, que conserva as almas apartadas umas das outras, também as une. Ela faculta a cada um de nós ter um fora e um dentro, de modo que o que são atos da vontade e do pensamento para você são ruídos e vislumbres para mim. É-lhe facultado não apenas ser, mas parecer, e daí advém meu prazer em travar contato com você. A sociedade, pois, implica um campo ou mundo comum em que seus membros se encontram. Se há uma sociedade de anjos, como os cristãos habitualmente acreditavam, então os anjos também devem ter um mundo ou campo semelhante, algo que é para eles o mesmo que a matéria, no sentido moderno, não escolástico, é para nós. Se a matéria, porém, deve servir de campo neutro, então deve apresentar uma natureza fixa que lhe seja peculiar. Se um mundo ou um sistema material tivesse apenas um único habitante, ele poderia a cada instante se conformar aos desejos desse habitante. Para seu bem, as árvores se juntariam em uma sombra. Mas se você fosse introduzido em um mundo que variasse dessa forma a cada capricho meu, você se veria em grande medida incapaz de atuar nele e perderia, desse modo, o exercício de seu livre-arbítrio. Tampouco está claro que você pudesse tornar sua presença evidente para mim, com toda a matéria por meio da qual você me tentou sinalizar, estando ela já em meu controle, e por isso incapaz de ser manipulada por você. Uma vez mais, se a matéria tem uma natureza fixa e obedece às leis constantes, nem todos os estados da matéria serão igualmente conformes às vontades de determinada alma. Tampouco serão igualmente benéficos para aquele agregado particular de matéria que ele chama seu corpo. O fogo, a certa distância, dá conforto a esse corpo, mas pode destruí-lo quando a distância diminui. Daí, até mesmo em um mundo perfeito, a necessidade daqueles sinais de perigo para cuja transmissão as fibras do sofrimento em nossos nervos parecem ter sido feitas. Será que isso significa um componente inevitável do mal, na forma do sofrimento, em qualquer mundo possível? Acho que não, pois embora possa ser verdade que o menor pecado é um mal incalculável, o mal do sofrimento depende do grau, e os padecimentos abaixo de certa intensidade não são temidos, nem a pessoa deles se ressente. Ninguém pensa no processo como morno, confortavelmente quente, quente demais, ardente, processo que o adverte a afastar a mão da exposição ao fogo. E se posso confiar em meu sentimento, uma ligeira dor nas pernas quando subimos a cama depois de uma boa caminhada durante o dia é de fato prazerosa. Uma vez mais, no entanto, se a natureza fixa da matéria a impede de ser sempre e em todos os seus arranjos igualmente agradável, até mesmo a uma única alma, menos possível ainda é para a matéria do universo a qualquer momento ser distribuída de modo tal que seja igualmente conveniente e aprazível a cada membro da sociedade. Se um homem que viaja em determinada direção desce uma colina, outro que siga na direção contrária estará subindo essa colina. Se até mesmo um seixo está onde eu quero que esteja, ele não pode, exceto por coincidência, estar onde você quer que ele esteja. E isso está muito longe de ser um mal. Pelo contrário, propicia a oportunidade para todos aqueles atos de cortesia, respeito e altruísmo por meio dos quais o amor, o bom humor e a modéstia se expressam. No entanto, isso certamente abre caminho para um grande mal, o da competição e da hostilidade. E se as almas são livres, elas não podem ser impedidas de lidar com o problema apelando para a competição e não para a cortesia. E uma vez que passaram a verdadeira hostilidade, elas podem então explorar a natureza fixa da matéria a fim de ferirem umas às outras. A natureza permanente da madeira, que nos possibilita usá-la como timão de arado, também nos faculta usá-la para bater na cabeça de nosso próximo. A natureza permanente da matéria em geral significa que quando os seres humanos lutam, a vitória não raro fica com os que têm armas, perícia e números superiores, mesmo que sua causa seja injusta. Talvez possamos conceber um mundo em que Deus corrigisse as consequências do abuso do livre-arbítrio por parte de suas criaturas a cada momento. Assim, o timão do arado, feito de madeira, tornar-se-ia macio como a relva ao ser usado como arma, e o ar recusar-se-ia a me obedecer se eu tentasse lançar nele as ondas sonoras que transportam mentiras ou insultos.
Em um mundo com tais características, no entanto, as ações torpes não seriam possíveis, e, portanto, a liberdade da vontade seria nula. Indo um pouco mais longe, se o princípio fosse posto em prática até sua conclusão lógica, os pensamentos maus seriam impossíveis, pois a matéria cerebral que usamos para pensar recusaria sua tarefa quando tentássemos moldá-los. Toda a matéria nas proximidades de um homem perverso estaria propensa a sofrer alterações imprevisíveis. Que Deus possa modificar e, de fato, por vezes modifique o comportamento da matéria e realize o que chamamos milagres, faz parte da fé cristã, mas a própria concepção de um mundo comum e, portanto, estável, requer que essas ocasiões sejam extremamente raras. Num jogo de xadrez, é possível fazer concessões arbitrárias ao nosso oponente, que estão para as regras comuns do jogo como os milagres estão para as leis da natureza. Podemos nos privar de uma torre ou consentir que nosso parceiro, por vezes, volte atrás num lance inadvertido. Todavia, se permitíssemos tudo o que seja conveniente para ele, se todos os seus movimentos fossem revogáveis e as nossas peças desaparecessem por completo, toda vez que a posição delas no tabuleiro não fosse do agrado de nosso oponente, não haveria jogo. O mesmo se dá com a vida das almas em um mundo. As leis fixas, as consequências que desencadeiam pela necessidade causal e toda a ordem da natureza são, a um só tempo, limites a que a vida comum dessas almas se confina e também a única condição em que qualquer vida semelhante é possível. Tente excluir a possibilidade de sofrimento implicada pela ordem da natureza e pela existência do livre-arbítrio e você descobrirá que excluiu a própria vida. Como já disse, essa descrição das necessidades intrínsecas de um mundo propõe-se tão somente como uma amostra do que poderia ser. O que são de fato, só a onisciência tem os dados e a sabedoria para perceber, mas elas provavelmente não são menos complicadas do que o que tenho sugerido. Desnecessário dizer que complicadas diz respeito unicamente ao entendimento humano delas. Não devemos pensar em Deus argumentando como fazemos a partir de um fim, coexistência de espíritos livres para chegar às condições nele envolvidas. Devemos de preferência pensar em um único ato de criação, inteiramente conscientes de si mesmo, que nos afigura, à primeira vista, como a criação de muitas coisas independentes, e não como a criação de coisas mutuamente necessárias. Até nós podemos nos alçar um pouco além da concepção de necessidades mútuas, como a delineei. Podemos reduzir a matéria à concepção daquilo que separa as almas e à concepção daquilo que as une, sob o conceito único de pluralidade, do qual a separação e a condição de estar junto são apenas dois aspectos. A cada avanço em nosso pensamento, a unidade do ato criador e a impossibilidade de ficar remendando a criação, como se um ou outro elemento dela pudesse ter sido removido, se tornam cada vez mais claras. Talvez esse não seja o melhor dos universos possíveis, mas é o único possível. O conceito de mundos possíveis só pode significar mundos que Deus poderia ter feito, mas não fez. A ideia daquilo que Deus poderia ter feito envolve uma concepção demasiado antropomórfica da liberdade divina. Independentemente do que signifique liberdade humana, a liberdade divina não pode significar uma indeterminação entre as alternativas e a escolha de uma delas. A bondade perfeita jamais pode pôr em questão o fim a ser alcançado, e a sabedoria perfeita não pode pôr em questão os meios mais apropriados de fazer isso. A liberdade de Deus consiste no fato de que nenhuma causa, além dele mesmo, produz os seus atos e nenhum obstáculo exterior os estorva, isto é, de que sua bondade é a raiz da qual todos eles se desenvolvem, e sua onipotência o ar em que todos florescem. Isso nos leva ao tema seguinte, a bondade divina. Até aqui, nada se disse sobre o assunto, e nenhuma resposta se lançou à objeção de que, se o universo devesse, desde o início, admitir a possibilidade do sofrimento, então a bondade absoluta não o teria criado. E devo advertir o leitor de que não tentarei provar que criar foi melhor que não criar. Não tenho conhecimento de balanças humanas em que uma questão desse porte possa ser ponderada. Podem-se fazer algumas comparações entre um estado do ser e outro, mas a tentativa de comparar o ser com o não ser termina em meras palavras. Seria melhor para mim não existir. Em que sentido para mim? Como deveria eu, caso não existisse, beneficiar-me desta não existência? Nosso projeto é menos formidável,
visa apenas descobrir como, percebendo o mundo de sofrimento e estando certos, a partir de fundamentos bem diversos, de que Deus é bom, como devemos conceber essa bondade e esse sofrimento sem contradição.